Flamengo vê Marcos Braz como vítima em briga em shopping no Rio de Janeiro. Políticos do estado querem a cassação de Marcos Braz como vereador. E a oposição do presidente Rodolfo Landim aproveita e pede o afastamento do dirigente rubro-negro. Como fica a situação de Braz após todo esse escândalo? E também não podemos nos esquecer da provável escalação do técnico Jorge Sampaoli para o jogo contra o Goiás logo mais. Essas e outras informações para você aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui, nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que tá rolando nos bastidores. Tá aqui, ó, do nosso Mengão. Vem comigo, nação, porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida, meus amigos e minhas amigas. Vamos que vamos, porque eu tenho muita coisa para atualizar vocês aqui, hein, galera? Se preparem, né? Apertem o cinto, porque são muitas as informações de uma só vez para você que tá aí desse lado. Então já peço a você, não saia desse vídeo nem um segundo para você ficar completamente atualizado sobre toda a situação, né? O ocorrido ali, o escândalo envolvendo Marcos Braz e, lógico, sobre, né, a partida de hoje contra o Goiás, né? Esse escândalo do Marcos Braz acabou ofuscando um pouco, de certa forma, o jogo do Flamengo. Olha que ponto chegamos, galera. Mas antes de eu passar todas essas informações que eu tenho para vocês, né, pedir a você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal Flalusquinhos 2, tá? Esse é o Flalusquinhos Corte, que é o nosso canal 2, tá bom? Né? Então, se você ainda não é inscrito aqui, caiu de paraquedas, primeira vez, né, já vai aqui embaixo no botãozinho escrito inscreva-se. E você que tá também aqui no canal, né, e que tá pensando que tá no canal oficial, porque aqui é o nosso canal 2, estamos chegando à marca de 6 mil inscritos. No nosso canal 1, estamos batendo a marca de 50 mil, tá? Então, dá uma conferida aí se você tá inscrito aqui no canal 2, né? Tá bom? Por gentileza, botãozinho inscrito, inscreva-se. Do lado ali tem um sino, você vai clicar nesse sino para ativar as notificações. Coloca ali em todas as notificações. E aí, toda vez que lançarmos informações do Flamengo novas como estas, você vai receber em primeira mão, combinado? E também pedir a você, galera, por gentileza, né? Cola o dedo aí nesse like para alcançarmos o máximo de torcedores da nação rubro-negra, para que todos, né, tenham acesso às informações, tá? Informações apuradas, com precisão, né? Então, já, por gentileza, clica aí nesse like, por gentileza. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos falar agora sobre as últimas informações do Mengão para vocês, né? Começando, lógico, por esse ocorrido, né, ali no Shopping Center, na Barra da Tijuca, né? O Marcos Braz, que se envolveu numa briga com o torcedor, né? E após todo esse ocorrido, ele foi, claro, defendido, né, pelo vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abranches, tá? Então o vice geral e jurídico, depois, né, do ocorrido ali, da briga, né, do Marcos Braz agredindo o torcedor no chão, ele também mais uma outra pessoa que estava com ele, parece que era segurança ou funcionário dele, né, ele chegou a ficar por algum período ali trancado dentro da loja, porque muita gente que estava ali no shopping, né, acabou hostilizando o Marcos Braz e tal, né, e aí, depois de todo esse ocorrido, eles foram parar na delegacia. E o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abranches, foi chamado para fazer a defesa do Marcos Braz, né? O Dunche chegou na 16ª DP ali na Barra da Tijuca para fazer a defesa do Marcos Braz, e ali foi abordado, né, por jornalistas que estavam na porta da delegacia querendo explicações sobre, né, o ocorrido. E aí o vice, né, geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, ele relatou, né, sobre o caso, né? E ali, claro, ele relatou sobre o que o Marcos Braz passou para ele. Ele diz assim, ó: o Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, coisa premeditada. O Marcos Braz estava com a filha dele, grava isso, Marcos Braz estava com a filha dele, uma situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele na frente da filha, guarda isso, né? E ele tomou uma reação. Ele é a vítima nessa história. Olha isso, o jurídico do Flamengo dizendo que o Marcos Braz é a vítima nessa história. Ele vai correr atrás dessas pessoas.
a polícia, pessoas, tinha mais de um, a polícia, né, vai correr atrás dessas pessoas. Para mim, esse tipo de coisa, ameaça, perseguição, não pode acontecer. Isso é crime, afirmou aí o Rodrigo Dunst de Abranches, né? E ele continua assim, ó, há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes e atletas do Flamengo. A própria torcida que falou que ia fazer, fez, né? Então, ele deixa claro, né, que havia uma torcida, né, que disse que ia perseguir e tal, e fez, foi o que ele falou, né? Só que aí, galera, o GE trouxe uma informação, né, o Renan Moura chegou a publicar, né, o Renan Moura ali da Rádio Globo chegou a publicar uma entrevista, né, do GE, contrariando essa fala aí do Rodrigo Dunst de Abrantes, né, e do Marcos Braz. Olha só, o que ele escreveu, o que o Renan Moura publicou. Ao GE, Braz afirmou que não foi só xingado, também foi ameaçado de morte, com a filha sendo atacada. Aí agora olha isso, lojistas afirmam, ou seja, os lojistas que estavam trabalhando lá no shopping, afirmam que o dirigente não estava com a filha no momento da agressão. O dirigente precisou ficar na loja a portas fechadas até a chegada da polícia. Então o Marcos Braz diz que estava com a filha, sendo ameaçado, etc. Só que essa informação aí que o Renan Moura publicou, né, a informação que foi dada ao GE, é que ele não estava, os lojistas do shopping, tá? Que ele não estava com a filha na hora do ocorrido. E aí eu pergunto a você, meus amigos, quem está falando a verdade nessa história, né? Ou melhor, será que os lojistas do shopping, os trabalhadores que estavam lá trabalhando, né? Será que eles teriam necessidade de mentir? Será que eles teriam necessidade de mentira? Né? Então, assim, a polícia vai dizer, né, quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Se é o Marcos Braz que está falando a verdade ou se os lojistas estão mentindo, né? Então, saberemos em breve, né? E a polícia deve divulgar sobre isso, galera. Mas a questão é que um escândalo foi armado, né? Um escândalo internacional foi armado de uma forma gigantesca pelo nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que não faz um trabalho, né, nem de longe bom, de qualidade no Flamengo profissional, né? Porque o Flamengo, do jeito que tá, olha o futebol do Flamengo. O Marcos Braz já discutiu com o Gabriel, com o Gabigol, agora agrediu o torcedor, né? É uma confusão danada, né? O funcionário do São Paulo agrediu o jogador agrediu outro jogador. Meus amigos, em menos de 2 meses, o Flamengo é a 3ª vez que vira caso policial. O Flamengo teve o problema com o Pablo Fernandes, que deu um soco no rosto do Pedro, foi parar na delegacia. O lance do Gerson, que quebrou o nariz do Varela, só não foi parar na delegacia porque, né, o Varela não quis fazer boletim de ocorrência. E agora o Marcos Braz aparece atracado com um torcedor dentro de um shopping. Em menos de 2 meses, 3 casos de agressão dentro do Clube de Regatas do Flamengo e nada acontece. O Flamengo sequer, né, soltou uma nota oficial ou algo do tipo até o momento. Vamos aguardar para ver. Mas a verdade é, galera, e aí eu tô dando continuidade aqui na informação para vocês, é que essa briga do Marcos Braz ganhou uma repercussão internacional e rapidamente chegou a quem? Quem? Ao grupo de oposição do presidente Rodolfo Landim, que, claro, né, com certeza absoluta, está pedindo a saída do Marcos Braz do Clube de Regatas do Flamengo. Porém, galera, é o seguinte, o Marcos Braz, né, segundo as informações que chegam, é que continua sendo respaldado pelo presidente Rodolfo Landim, né, e que ele continua afirmando aquilo que ele já afirmou várias vezes publicamente, dentro do clube, é que o Marcos Braz só vai deixar o Flamengo, tá, após o fim da sua gestão atual. Então, Rodolfo Landim continua respaldando, tá, o Marcos Braz dentro do clube, mesmo depois, tá, dele estar envolvido em todo esse escândalo que nós vimos aí.
E fora os fracassos também na pasta dele. Né? O Flamengo não ganhou esse ano nada, absolutamente nada. Perdemos o Mundial de Clubes, perdemos a Recopa Sul-Americana, a Supercopa, fomos eliminados nas oitavas, um fracasso para o Olímpia do Paraguai, já perdemos o Brasileirão. Estamos próximo de perder a Copa do Brasil, porque o resultado é desfavorável até aqui. E nada acontece com o Marcos Braz. O Marcos Braz é intocável no Flamengo. É inacreditável isso. É inacreditável o poder que o Marcos Braz tem dentro do clube. Tá? O poder que ele tem dentro do clube, como ele é apadrinhado pelo Rodolfo Landim. Então já temos aí os protegidos do Landim. O Sampaoli destruiu o Flamengo, acabou. O Flamengo hoje é um catado em campo. Um time de praia hoje joga melhor que o Flamengo. Time de praia hoje joga melhor que o Flamengo. E o Landim não manda ele embora. Agora o Marcos Braz é uma atrás da outra e o Landim protege o Marcos Braz. Então são os protegidos do Landim, né? O Landim tem os seus protegidos. Só que eu vou falar uma coisa pra você. A oposição tá em cima disso, que é a saída do Braz. Na semana passada, vocês lembram muito bem na votação do Conselho Deliberativo que o Rodolfo Landim teve 2 derrotas acachapantes nas urnas do Conselho Deliberativo do clube. E vou falar pra você, ele tá juntando problemas, porque teve essas 2 derrotas, ou seja, a oposição se mostrou completamente forte na forte agora na parada do próximo pleito. Perdeu 2 votação de peso. Aí ele teve uma derrota no Maracanã terrível, onde ele foi hostilizado por toda a torcida do Maracanã após a derrota para o São Paulo na Copa do Brasil. Isso tem um peso também político, tá? Internamente. E agora, como se não bastasse, todos esses problemas, esse escândalo do Marcos Braz, né? Que tem muitos nomeando por aí, você quer saber? Sabe que aqueles casos de polícia, né? Os caras acabam nomeando, né? Dando ali um título pra operação, né? Operação não sei o que, é isso, aquilo. Sabe o que estão falando por aí? Só pra você ver a baixaria que virou o Flamengo. Mordida na virilha, né? O caso do Marcos Braz, mordida na virilha. Você tem noção disso, galera? O Marcos Braz virou piada, irmão. O nosso vice-presidente de futebol do Flamengo virou meme, né? Ah, qual é o caso? Ah, o caso do Marcos Braz, mordida na virilha. Então, assim, é só para vocês terem uma ideia do que tá acontecendo. Então, o grupo do Rodolfo Landim, depois desse escândalo todo aí do Marcos Braz, dessa derrota pro São Paulo no Maracanã, dessas 2 derrotas nas urnas do Conselho Deliberativo, o grupo do Landim sai muito enfraquecido, tá? Muito enfraquecido nesse mês de setembro. Então, meus amigos, está se aproximando da eleição do ano que vem. E o grupo do Landim está perdendo muita força interna, né? Uma eleição que parecia completamente ganha, né, do grupo do Landim, parece que agora não está mais tão garantida assim, né? A oposição vai crescendo cada vez mais por conta deles mesmos, né? Por conta dos seus próprios erros. Eles estão se auto-sabotando, né? O cara mantém o Sampaoli no time, o cara não coloca o Rossi para estrear o Sampaoli, o Braz, um escândalo atrás do outro, é uma bagunça danada, né? Um descomando, né? É um descontrole ali dentro que eles mesmos estão tropeçando nas próprias pernas e é o que vai acontecer, né? Eles estão demorando a cair, mas quando a queda vier, parece que vai ser bem grande, hein, galera? Agora, falando sobre mais uma notícia para vocês ainda sobre esse caso, a gente vai falar aqui sobre o futebol, né? Lógico, porque infelizmente, né, esse escândalo do Marcos Braz, intitulado como mordidinha na virilha, né, acabou ofuscando um pouco, né, o Flamengo, o futebol, né, os jogadores, o campo, bola, campo, que é o que interessa, né? Os caras ficam aí fazendo coisas para cair aí em notícias policiais e acabam ofuscando, né, o principal do clube, que é o futebol. E é o seguinte, galera, o Marcos Braz, além de ter que se explicar internamente no Flamengo, ele vai ter que se explicar também para os políticos do Rio de Janeiro. Porque após o nome dele aparecer lá no placar eletrônico, né, com presença marcada
na votação de vereadores, estava acontecendo uma votação importante na Câmara de Vereadores, praticamente quase todos os vereadores presentes, e o nome dele apareceu com presença marcada próximo do horário na briga do shopping, ou seja, quase que ao mesmo tempo, quase que simultâneo, né? Enquanto o Marcos Braz estava se atracando com o torcedor, o nome dele estava aparecendo lá com presença no telão lá da votação da Câmara. Uma deputada estadual, né, do Rio de Janeiro está pedindo a cassação de Marcos Braz, né, que deveria estar lá na Câmara de Vereadores, né, e estava dentro de um shopping no seu horário de trabalho com presença marcada no painel eletrônico. E aí, essa deputada, né, foi, lógico, às redes dela e pediu, né, essa cassação do Braz, né? Ela diz que é uma vergonha e que ele merece ser cassado já no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores. Olha só o que ela falou: cassação já, uma vergonha o vice-presidente do Flamengo protagonizar um escândalo desses. E no mínimo deve haver 2 pesos e 2 medidas, porque se, em relação às confusões envolvendo torcidas organizadas, a justiça é tão justa e célere, também com os parlamentares deve ser, tá? Então ela diz que quando há briga de torcidas e etc., a justiça acelera logo para punir as torcidas. Aí ela tá pedindo. Então, com o Marcos Braz agora, o dirigente, também tem que ser aí a mesma situação. Ou vai ser 2 pesos e 2 medidas. É o que ela tá falando. E ela fala, né, e pede a cassação do Marcos Braz. O Marcos Braz vai ter que se explicar para muita gente ali na Câmara de Vereadores como ele estava, né, ao mesmo tempo nos 2 lugares, né? O presença na Câmara e também estava lá no shopping na Barra da Tijuca. E aí, né, o vice-presidente geral jurídico do Flamengo traz ali o relato que foi premeditado, né, pelo torcedor do Flamengo. E eu fico me perguntando, né, será que o torcedor sabia que o Marcos Braz estaria na Câmara, marcaria presença e depois iria para o shopping? E aí ele premeditou, né, que o cara marcaria a presença lá e depois ia lá para o shopping ao mesmo tempo. Cara, eu fico confuso, né, sem entender essas coisas, mas, né, aí é só uma confusão minha aqui, tentando entender, né, como o torcedor do Flamengo premeditou que o Braz marcaria presença lá e ao mesmo tempo estaria no shopping. Agora, falando sobre o futebol e deixando o Marcos Braz um pouco de lado, que é o menos importante de dentro do Flamengo, né? Se tem alguém que não tem tanta importância ou importância alguma dentro do Flamengo, é o Marcos Braz. Agora, vamos falar sobre o mais importante, que é o futebol, né? É o seguinte, galera, após o escândalo, tá? Porque também foi um escândalo, né? E não é do Marcos Braz, não é o escândalo da mordidinha na virilha, mas é o escândalo de arbitragem, né? A CBF decidiu afastar o árbitro Wilton Pereira Sampaio, né? E também o VAR Emerson de Almeida Ferreira, após a não marcação de pênalti para o Grêmio no jogo contra o Corinthians, tá? Informação do portal UOL. E aí, galera, quanto tempo a gente já pede aqui, né, o afastamento desse Wilton Pereira Sampaio? Porque não é a primeira vez que ele, né, é envolvido, né, em uma polêmica dessa. Há quanto tempo a gente fala que esse árbitro é horrível, é horroroso, é ruim, erra o jogo inteiro, erra em várias partidas. Há quanto tempo? Só que ele erra tanto contra o Flamengo e nada acontece. Agora ele errou contra o Grêmio, foi afastado. Estranho, né? Contra o Flamengo, um monte de erro esse cara já cometeu. É escalado direto para apitar jogo do Flamengo. Erra, não acontece nada. Agora, ele errou contra o Grêmio, bastou ele errar contra o Grêmio, tá aí, né, tá afastado. Mas tudo bem, menos um, né, porque esse daí, vou te falar, é ruim demais, né, esse cara. Ainda bem, tá afastado e foi um escândalo, né, uma penalidade absurda. E na verdade 2, porque pra mim aquele pênalti marcado pro Corinthians, aquilo não foi pênalti nem aqui, nem em lugar nenhum, né, e sem contar também o pênalti não marcado para o Grêmio, né, galera. Então, que bom que ele foi afastado, porque esse daí já merecia muito tempo, assim como o senhor Daronco também. É outro árbitro superestimado, supervalorizado, mas que erra e erra demais, né? Erra demais aqui no futebol brasileiro. Agora, mais uma informação para vocês é sobre o Everton Ribeiro, tá? O Internacional, segundo o GE, estaria, né, de olho no jogador. Ele estaria na lista, né, para reforçar o time gaúcho em 2024. Barcelos, o presidente do Inter, monitora a situação do jogador
tá? E salienta que por hora não há negociações de andamento, mas é um nome que está na lista aí para reforçar o Internacional. Eu, sinceramente, liberaria, vai embora. Que aí, ó, final do ano, acabou o contrato. Meu amigo, o único jogador de 2019, né? O único jogador que eu renovaria contrato é o Bruno Henrique, o resto é tudo olho da rua, Gabigol, o Felipe Luiz, o próprio Everton Ribeiro, é tudo rua, galera. Esses caras que estão com o contrato se encerrando é tchau. É o único jogador que o Flamengo tem que renovar é com o Bruno Henrique. Só esse. É o único. Agora, falando sobre a provável escalação, sobre o jogo, né, de daqui a pouco, Flamengo e Goiás, é o seguinte. O técnico Jorge Sampaoli tem aí vários problemas, né, vários desfalques. Arrascaeta com lesão na coxa. Luiz Araújo também. Varela no joelho. Felipe Luiz, Alan, Facite Plantar, Pulgar, Léo Pereira, Gabigol e Wesley, né? Então são vários os desfalques aí do técnico Jorge Sampaoli. E aí ele teve que montar ali um time, né? Para poder enfrentar o Goiás, né? Nesse jogo importantíssimo, tá? Esse jogo contra o Goiás é importantíssimo porque nós não estamos garantidos na Libertadores, sem contar que o Bragantino venceu o jogo ontem do América e ultrapassou o Flamengo, ou seja, o Flamengo saiu do G4. Estamos, nesse momento, numa posição de pré-Libertadores por enquanto, porque o Fluminense ainda joga também. Se não ganhar, o Fluminense vencer, pode ultrapassar o Flamengo também. Né? Então, assim, estamos correndo sérios riscos de não jogar Libertadores de 2024. E para esse jogo, né, o Jorge Sampaoli, ao invés de dar a oportunidade do Rossi estrear, mas está provado que esse incompetente, né, ele não gosta do goleiro. E aí, mesmo com a falha do Matheus Cunha no gol do Caleri, né, o gol do São Paulo, ele continua insistindo com o Matheus Cunha e sequer cogita em colocar o Rossi, que é um dos melhores goleiros do futebol sul-americano para jogar. Goleiro, Matheus Cunha, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz na zaga, na lateral esquerda, Ayrton Lucas, dupla de volante, Thiago Maia e Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo que tá muito mal, né? Cada jogo que o Vitor Hugo joga é um pior que o outro e ele continua sendo titular, assim como o Gerson, né? Então, Vitor Hugo e Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, esse é o time do Flamengo para enfrentar o Goiás. Agora, pelo lado do Goiás, do técnico Armando Evangelista, temos ali o Tadeu, o goleiro, né? Maguinho, Lucas Rauter, Bruno Melo, Hugo, William Oliveira, Morelli, Guilherme Marques, Alano, João Magno e Anderson Oliveira. Esse é o time, tá, do Goiás. Arbitragem para o jogo de hoje, Rafael Cláudio de São Paulo, assistente 1, Neuza Inês Bach de São Paulo, ou seja, os árbitros, tudo de São Paulo. Marcelo Carvalho Vandergaze de São Paulo e o VAR Rodrigo de Alonso Ferreira de Santa Catarina, tá? Então esse é a ficha do jogo, né? Os prováveis times do Flamengo, provável time do Flamengo e o provável time do Goiás, né? O jogo válido, né, pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que próximo domingo, teremos a final entre Flamengo e São Paulo, galera. A final no Morumbi, beleza? Nação, 5 horas da tarde, hoje, 5 horas, na verdade 5 horas não, porque o jogo é 7, né? Então, assim, tem mudanças no meu horário. Eu ainda não fiz o horário, na verdade, né? Seria 5 horas da tarde a nossa live. Mas fica ligado, não vou aqui colocar o horário, porque eu fiquei até tarde ontem apurando todas essas informações para vocês do Marcos Braz. E aí acabou que eu não montei minha grade de programação para hoje. Mas fica ligado aqui no canal, ativa aí a notificação no sino, né? E se inscreva para você não perder, porque aí você vai ver que na hora que eu agendar, né? Eu vou agendar a nossa live ao vivo, né? Daqui a pouquinho eu estou ao vivo também agora no canal oficial, tá? 11 horas da manhã, ou seja, estarei já ao vivo, daqui a pouquinho já ao vivo no canal. E você vai pegar aí todas as informações. Tamo junto, Nação Rubro-Negra. Se inscreva no canal, ativa a notificação no sino para você não perder absolutamente nada. Tamo junto, não saia, por gentileza, sem deixar aí o seu like e se inscrever. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, Nação!